Olá! Este vídeo é uma sequência dos vídeos anteriores sobre como manipular listas utilizando a linguagem de programação Java com a interface de desenvolvimento Eclipse. Neste vídeo, irei mostrar como resolver um problema que apareceu nos vídeos anteriores. Esse problema é em relação à modificação do valor que está na lista. A partir do momento que você envia a lista para uma outra classe e essa classe modifica o valor de algum elemento dentro da lista, o valor original é modificado. Ou seja, o programador acaba perdendo o valor original que tinha dentro da lista. Então, vou dar um overview sobre como está o código. Fiz algumas modificações, onde aqui eu coloquei alguns comentários. Então, eu tenho aqui dois objetos que são instanciados a partir da classe jogadores. Nessa classe, nós temos alguns atributos, que são nome, posição e valor, com os métodos getters e setters. Nós temos um construtor e apenas um método de mostrar jogador. Por enquanto está assim a minha classe jogadores. Então, eu instancio esses dois objetos a partir dessa classe, mostro os dados, os valores daqueles jogadores, ou seja, o jogador Raul e Diego, com suas posições e seus valores. Preste atenção nesses valores, que é aqui que nós vamos modificar o valor nas classes. Aqui nós temos uma lista, onde essa lista eu armazenei esses dois jogadores. Depois eu comentei esse trecho do código anterior, que eu não vou mais utilizar. Posso até remover ele daqui. Em seguida, eu tenho agora um time, que é o time 2, que é um objeto instanciado a partir da classe time. E essa classe, ela tem como seu esqueleto, digamos assim, nós temos um objeto, jogador 1, que foi utilizado no vídeo anterior. Jogadores comprados, que é uma lista. Esses dois objetos estão sendo instanciados fora de qualquer método, então eles podem estar sendo visíveis para qualquer outro método dentro dessa classe. Temos um construtor que recebe um objeto, jogador, e atribui no objeto que está, digamos assim, de forma global nessa classe time. Temos um outro construtor, que é um construtor que recebe uma lista, que é esse o construtor que nós vamos utilizar nesse vídeo. E essa lista é armazenada dentro da lista que foi instanciada para essa classe. Há esse método, modifica valor jogador. Há esse outro método que modifica valor jogador da lista. Então, esse método, ele recebe um jogador, recebe o valor que vai ser modificado e procura dentro dessa lista se esse jogador existe lá dentro. Se o jogador existir, então ele modifica o valor desse jogador. Inclusive imprime também o jogador. Então, imprime aqui, o jogador valorizou seu passe em. Aqui tem um outro método que é mostrar os jogadores contratados dentro dessa lista. E tem um outro método que é mostrar jogador contratado, que foi utilizado quando a gente envia um objeto para essa classe. Que nós não vamos utilizar nesse momento, nesse vídeo, esse método aqui. Voltando para a classe principal, instanciamos um objeto time 2 a partir da classe time, enviando a lista players, que está aqui. E esse players tem J1 e J2, ou seja, tem os dois jogadores. Em seguida, é ativado o método modifica valor jogador da lista, enviando o jogador com o seu valor. Depois mostra os jogadores contratados e logo após eu mostro os dois jogadores. Repare que o que eu mostro aqui são os jogadores J1 e J2, são esses dois objetos aqui. Então, ou seja, são os objetos originais. Ao executar esse meu código, vamos ver o que acontece. Eu mostro os dois jogadores, né? Jogador 1 aqui, jogador 2. Repare no valor original, 50 e 40. Em seguida, envio a lista para o time. Modifico o valor da lista. Então, aqui, ó, jogador 1, o jogador está na lista, que é o jogador J2, que é o jogador Diego. Ele está na lista, modificando o valor original. Então, joga na posição zagueiro
e o jogador valorizou o seu passe em 80. Vou mostrar os jogadores contratados. Aqui eu mostro os jogadores contratados com o valor 80 do Diego. Em seguida, eu quero mostrar os valores originais dos jogadores. Repare no que aconteceu. Está aqui, ó. O valor do meia Raul é 50, como era original, 50. Só que o valor do zagueiro Diego era 40 e modificou para o valor 80. Ou seja, o programador perdeu o valor original do objeto. Então, esse é o problema. Como fazer com que eu modifique o valor do elemento que está dentro da minha lista sem perder o valor original? Esse é o objetivo deste vídeo. Eu procurei várias formas de como fazer isso. Isso é um problema comum e vários programadores sugeriram várias soluções. Porém, a solução que funcionou para esse meu código foi a seguinte. Na minha classe time, eu devo colocar no meu construtor que recebe a lista, eu devo adicionar um comando de repetição for, por exemplo, que vai adicionar novos objetos dentro da minha lista global, da minha lista jogadores comprados. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer meu comando de repetição, e vou adicionar novos elementos dentro da minha lista. .add new jogadores elemento. Repare que estou instanciando novos objetos, adicionando dentro dessa minha lista. Porém, está dando erro aqui, porque eu não tenho um construtor dentro da classe jogadores que recebe um objeto do tipo jogador. Então, eu tenho que ir lá na minha classe jogadores e criar um novo construtor que receba como parâmetro de entrada um objeto do tipo jogadores. Então, aqui eu vou criar meu construtor que vai receber jogadores como parâmetro de entrada, e aí eu vou atribuir os valores que vieram desse jogador, desse objeto jogador. Vou pegar o nome, posição, certo, então aqui não preciso fazer mais nenhuma modificação. Eu tenho que voltar para a classe time. Lá na classe time, o método que modifica o valor do meu jogador, que recebe a lista e modifica o valor do jogador, que vai ser modificado agora. Então, eu tenho que fazer da seguinte forma. Ter um comando de repetição para percorrer a minha lista, ou seja, essa lista de jogadores comprados, verificando se o jogador que eu enviei para modificar o seu valor existe dentro dessa lista. Então, um for a lista, as chaves, fazer uma indentação aqui, e ao invés de fazer esse teste aqui, eu verifico se o elemento .getNome é igual ao objeto .getNome. Ou seja, se o jogador está dentro, ou seja, o jogador que tem esse nome está dentro da minha lista, certo? E agora, ao invés de utilizar o index of, ou seja, o índice do meu objeto, eu vou utilizar o índice do elemento que está dentro da lista. E onde eu tenho jogador aqui, vai ser elemento.
e pronto. Agora, faltou mais um aqui. Pronto. Então, ao invés de eu estar manipulando o objeto que eu enviei para esse método, estou manipulando a lista que foi criada para essa classe. Agora eu posso executar. Ao executar, vamos ver se está tudo ok. Tem o valor original dos jogadores. O jogador 1, que foi o Diego, que teve uma excepcional partida, foi um ótimo zagueiro, teve seu passe valorizado. Jogadores contratados, ok, já com passe valorizado aqui, do Diego. E repare agora que o valor original continua sem ter tido a sua modificação. Então, neste vídeo, mostrei como fazer a modificação de elementos dentro da lista sem perder o valor original que eu tinha dentro dessa lista. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que esse vídeo seja útil e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!